Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Oi, irmã, a igreja está tão cheia hoje. Eu estou nervosa. São muitas emoções. Ontem nós tivemos aqui a peça, relatando um pouco do que nós vivenciamos nesse ministério. E eu já me emocionei muito ontem. E hoje, Deus proverá o que vai acontecer. Mas eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias na carta de Efésios, capítulo 2. Todos encontraram? Efésios, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus amados irmãos, eu e o meu esposo éramos assim, e vocês também. Mas pela graça do Senhor, aprove a Deus nos alcançar a minha vida e a sua vida. E quando eu pensei, nesse testemunho, a palavra que veio ao meu coração foi essa. Não poderia ser outra. Porque era assim que eu me encontrava, morta. Viva, mas morta. Em meus delitos e pecados. Mas o Senhor me alcançou. E por isso estou aqui com vocês. Para iniciar esse testemunho, eu gostaria de convidar a minha irmã Rosemary aqui na frente. Por que eu vou apresentar ela para vocês? Porque eu vou falar bastante dela aqui e vocês têm que saber de quem eu estou falando. Talvez você que chegou aqui na igreja não sabe, mas ela recebe tão bem vocês ali na frente. Mas ela é minha irmã. Minha irmã de sangue. E eu vou falar bastante dela nesta noite. E eu queria que vocês a conhecessem. Obrigada, pode sentar. Ela estava com vergonha, mas eu avisei a ela que eu ia chamá-la. Bem, meus irmãos, é o seguinte. Eu vou logo pegar um lenço aqui, porque eu já estou sentindo que... Disse assim, hoje não vai ter choro. E já está ali, ó. Mas Deus é bom. Se vocês precisarem, tem aqui, tá? Eu vou deixar aqui com ele. Nesta noite, eu vou falar aquilo que aconteceu na minha vida pela primeira vez diante de todos. Eu já contei meu testemunho, mas assim... por pedaço. E hoje eu resumi, porque não dá para falar tudo. Mas vamos lá. Eu vou chamar a Milton, tá? Eu não vou chamar o pastor, não, porque eu vou falar com o meu marido. Eu e a Milton, nós éramos bastante católicos. E nesta noite eu não quero falar dos católicos, eu quero falar o que aconteceu na minha vida, tá? Para ninguém aqui
achar que eu estou falando de alguém. Não, eu vou falar do que aconteceu na nossa vida. Então, nós éramos bastante católicos e dirigíamos as celebrações. E quando eu conheci a Hamilton, ele foi meu professor de crisma. E ele me crismou. E depois eu passei junto com ele a ajudá-lo lá também na Igreja Católica. Só que eu era uma pessoa muito oprimida. Eu tinha medo de tudo. E eu vivia com essa opressão. E para os irmãos terem ideia, eu não conseguia dormir à noite. A noite para mim era um tormento, porque eu vi umas coisas estranhas. E aí as pessoas não sabiam o que acontecia. Nessa época, nós morávamos na casa da mãe dele. E era luta. Eu só tinha que dormir com a luz acesa. Lá não tinha luz apagada, porque quando eu apagava a luz, eu começava as tribulações. E aí, nessa dificuldade, e Hamilton sem saber o que fazer, e aí ele me levou, disse, vou fazer o quê com essa mulher? Eu vou levar para uma rezadeira. E ele me levou para uma rezadeira. E chegou lá, a gente foi para me rezar, porque tinha alguma coisa que não estava normal na minha vida. E a rezadeira fez lá suas rezas. E aconteceu um fato nesse momento em que ela rezou por mim, tudo bem. E ela disse assim, quer que eu reze por você também? Perguntando a Hamilton, eles podem rezar. Quando ela começou a rezar, a mulher desmaiou. Então, a gente não entendeu. Eu tenho certeza que Deus já tinha algo na vida dele. E aí essa mulher desmaiou e na época a gente não entendeu. Aí rezou e voltei, só que as noites continuaram sendo de tribulação. E ele, desesperado, pediu ajuda à mãe dele. Ele relatou o que estava acontecendo, que até então ninguém sabia o que aconteceu comigo. Eu creio que a minha irmã também não sabia disso, está sabendo agora. E era assim que eu vivia. Aí ele procurou a mãe e disse, mãe, está acontecendo isso. Aí ela disse assim, faça o seguinte, reza o credo e o Pai Nosso na cabeça dela toda noite. E ele fazia. E nada resolvia. Eu tinha esse vazio dentro de mim, e aí eu disse, eu quero mudança. E na época, como era da Igreja Católica, procurei lá, porque eu queria estudar, eu queria descobrir o que eu tinha. E até me disseram assim, que era porque eu tinha que procurar o espiritismo para desenvolver, porque eu era alguma coisa da mesa branca. Graças a Deus não fui. Na época não tinha estudo na Igreja Católica, hoje já tem, mas na época eu procurei alguém para me ensinar a Bíblia e nada. Eu disse, não tenho o que fazer. Mas o que aconteceu? Valquíria, os irmãos sabem, alguns irmãos conhecem aqui a nossa irmã Valquíria, e ela era amiga da minha irmã Rosemary. E aí o Senhor alcança o coração de Valquíria. E como ela era amiga de Rosemary, aí Valquíria começou a evangelizar Rosemary. E aí o Senhor começa a entrar na minha família. E a Valquíria já frequentava a casinha, na época na casinha, e eles tinham o costume de fazer uns cultos nos lares. Era nas segundas-feiras. E aí Rosemary ficou interessada, porque antes disso, minha outra irmã, Rosilene, ela já estava começando a conhecer o Senhor e já chamou Rosemary e a sua família para ir em umas reuniões de crente. E ela começou a ir, então o evangelho já estava começando a penetrar no coração dela. E aí ela abriu a casa dela para fazer o culto, para fazer os cultos. Acredito que foram 4 segundas-feiras. E aí ela me convida para ir para esse culto. E eu fui. Só, irmãos, que eu fui. E eu achei muito estranho o culto, os irmãos. E aí ela também me convidou, minha outra irmã, Rosimar, que hoje ela já está falecida.
E eu me juntei com a minha irmã Rosimar e eu disse, vamos ver o que vai acontecer. E quando chegou lá, os irmãos lá louvando, adorando a Deus. E eu me lembro que eu e minha outra irmã, nós ficávamos zombando, mangando deles. Eu dizia, parece mais uns bode. Olha, eu aqui. Parece mais uns bode e um negócio estranho. E minha irmã, é isso mesmo, não sei o quê. Eu disse, mas vamos lá. E aí, foram 4 segunda-feira e eu fui todas as 4 segunda-feira. E meio sem gostar, assim, mas eu fui. A Milton nem conversa, mas eu estava lá. E depois disso, eu comecei a indagar minha irmã, Rosemary, né? Porque eu fiquei inquieta com tudo aquilo, era muito diferente. E o que aconteceu? Aí eu fui perguntar a ela, dizendo que era estranho e que ela também era, assim, ainda não tinha aceitado Jesus quando começou, mas diante dos cultos ela entregou a vida a Jesus e quando eu conversei com ela, ela já era cristã. Ela, Isaías e Isaías Júnior, meu sobrinho. E aí eu comecei a falar com ela e ela, assim, eufórica para me evangelizar, sem sabedoria. E ela disse uma frase, irmãos, e essa frase queimou meu juízo. Ela disse assim, Ana, diante de Deus, você não é minha irmã. Pronto. Aí eu fiquei desesperada, como assim? Só que ela não sabia, ela era nova na fé e não sabia me explicar direito. Eu disse, tá ficando doida? Como é que eu sou tua irmã e eu não sou tua irmã? Ela fez, não. Quando chegar naquele grande dia, você não é minha irmã. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu cheguei em casa, disse, a Rosemary está ficando doida. Ela disse que eu não sou irmã dela, não. Aí nessa época, a Milton era professor no Senac. E tinha uma aluna, tinha uma freira. E eu disse, Milton, faz o seguinte, por favor. Converse com essa freira, tenha um particular com ela, diga o que aconteceu comigo e pergunte se diante de Deus eu sou irmã da minha irmã. Aí a Milton fez, mais Ana, eu disse, vai, que ela já mandou uma santinha para mim, vá, pergunta. Aí ele fez. Terminou a aula, ele chamou a freira lá e perguntou. Contou o que tinha acontecido e a freira disse que não era verdade, né? Não, que isso não era verdade e que todos são irmãos. Então, essa irmã da sua esposa está ficando doida, porque diante de Deus, todos somos irmãos. Aí a Milton chega em casa e me diz. Aí eu disse, aí eu fiquei aliviada, né? Porque a freira disse que eu era irmã dela. E aí eu fiquei bem aliviada. Por um momento eu me tranquilizei. Porque eu não tinha paz. Como ninguém sabia o que acontecia comigo, aí, o que é que acontece? Aí eu não procurei mais a Rosemary, eu creio que ela está sabendo disso agora. Não contei isso para ela. Aí, minha outra irmã, Rosilene, outro dia, eu desesperada, buscando ajuda, eu cheguei para ela, porque ela tinha aceitado Jesus e ela não falou de Jesus para mim. Ela não chegou para me evangelizar. Aí eu contei, aí eu abri meu coração para ela. Aí eu disse o que estava acontecendo. Aí ela disse assim, Ana, faça o seguinte, vá ler a Bíblia. Aí eu disse, sua Bíblia católica, vá lê-los, está certo. Eu leio o quê? Aí ela me indicou em Salmos e disse também assim, leia Efésios 6, a partir do 10. Efésios 6, a partir do 10, vai falar das armaduras de Deus. Eu chego em casa, não contei nada para a Milton e fui para a minha cama ler. Li os salmos, tudo bem. Isso foi em um domingo que aconteceu. E aí, quando eu estava lendo Efésios 6, essa palavra, nunca vou esquecer dela. Comecei a ler em voz alta, meus irmãos, o que é que acontece comigo? Eu desmaiei. Será se era carregada a irmã aqui? Desmaiei. E quando a Milton viu a cena, ele ficou desesperado. O que fazer? Depois que eu tornei, ele disse o que aconteceu. Eu disse, olha, aconteceu um negócio estranho aqui. Só que a minha boca, ela está dormente. Eu não senti a minha boca.
Ele desesperado em casa, só nós dois. Aí eu fiz assim. Liga para a Rosemary para ver o que ela pode fazer. Ele pegou o telefone. Na época não era celular, era residencial mesmo. Pegou o telefone, ligou para a Rosemary, contou para ela. Rosemary já tinha aceitado Jesus, então ela entendeu o que tinha acontecido comigo. E ela disse: Hamilton, não se preocupe, eu já entendi o que aconteceu com ela. Eu vou dar um jeito. Ela tem essa expressão de dizer, quando você vai contar alguma coisa, eu vou dar um jeito. Aí a Hamilton, são elas que vai dar um jeito, tudo bem. Aí isso foi antes de dormir e a noite não foi legal. Quando amanheceu o dia, ela ligou para mim e disse: Ana, como é que você está? Eu disse: Rosemary, minha boca está dormente. Aí ela fez: não se preocupe. À noite, eu vou levar uns irmãos aí para orar em você. Não deu certo. Eu lembro que Rosemary conversava muito com o nosso irmão Antônio. Aí não deu certo a ida lá para casa. Mas ela disse: eu vou lhe pegar e vou levar você na casinha, na igrejinha que eu estou indo, e os pastores vão orar em você. Eu disse: tá certo. Falei para Hamilton, Rosemary vem me pegar para ir fazer uma oração. Você quer ir comigo? Ele fez: eu vou. Eu disse: vamos embora. Rosemary chegou lá, pegou a gente e trouxe para a casinha. Quando nós chegamos na casinha, na congregação, aí tinha um casal, tinha o pastor Cleto, a missionária Márcia, estou enrolando, Márcia, e tinha também um casal que era pastor Jorge e irmã Eliane, e também a sua mãe estava lá. Era um casal, esse pessoal veio do Rio e estava ajudando na congregação. E aí, eu só não lembro, eu não sei se o irmão Antônio estava junto nesse dia, mas cheguei lá, e a Hamilton do meu lado. E Ana Clara também, puxando Ana Clara. Aí, quando a gente chegou lá, eles fizeram assim, eu creio que ele já estava entendendo o que estava acontecendo. Aí fizeram uma oração por mim. Essa oração que foi feita não foi uma oração de confissão para aceitar Jesus. Foi uma oração pela minha vida. E quando eles terminaram a oração, me colocaram assim, vieram, puseram a mão sobre a minha cabeça e oraram. E quando eles oraram, quando terminou a oração, para a honra e glória do meu Deus, a dormência da minha boca tinha sumido. E eu fazia assim. Aí já me alegrei, né? Porque já tinha resolvido. Aí, quando eles oraram, terminou a oração, aí disseram assim. Perguntaram se eu queria entregar a minha vida a Jesus. Fizeram o apelo. Meus irmãos, naquela hora, eu não pensei em Hamilton. Eu não pensei na Igreja Católica. Eu não pensei em nada. Eu só pensei em Jesus. Aí, quando fizeram a pergunta: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu disse: amém. Fizeram a oração, eu repeti. Irmãos, naquela hora, eu tinha um vazio dentro de mim. E quando eles estavam orando, eu senti o Espírito Santo me preenchendo. E quando eles terminaram a oração, eu disse: meu Deus, eu senti uma alegria. Foi algo tão gostoso que eu não queria saber de Mari, de filho, naquele momento, de ninguém. Aí fiquei feliz, Rosemary transbordando, chorando. Todo mundo muito feliz. Aí eu disse: pronto, terminou, vamos para casa. Quando chegou em casa, eu olhei para Hamilton e disse: Hamilton, eu sou crente agora. E agora? Ah, meu Deus. Veio, né? E agora? Eu sou crente, meu Deus. Aí ele disse assim, eu disse mais, eu sou crente. Eu não vou mais para a igreja católica e também não tenho coragem de dizer à sua família que eu sou crente. Aí ele disse assim, eu só quero que você seja feliz e que você fique boa. Pronto, foi tudo que Deus queria, né? Aí eu disse assim, aí ele fez: tá certo, se preocupe não. Eu vou contar à minha família
que agora você é crente, não vai mais para a igreja católica. Eu disse, pois faça isso, porque eu não tenho coragem de ir contar a ele, não. Aí ele foi. Ele foi, contou a sua família e contou a sua mãe. Aí a sua mãe disse assim, Hamilton, não se preocupe, isso é fogo de palha, daqui a pouco passa. É porque ela está sendo influenciada pela sua irmã, pela irmã dela, no caso. E a culpa de tudo isso é de Martim Lutero. Aí, tudo bem, a Milton foi lá e contou, e eu não tive coragem. Aí eu disse, e agora? Eu vou andar com a Bíblia? Como é que eu vou andar com essa Bíblia? Aí eu escondi a Bíblia em cima botava o casaco, escondi a Bíblia, não tinha coragem de andar com a Bíblia. Aí o que foi que aconteceu? Depois que ele contou isso, aí sentiram de Deus, os missionários, que precisavam ir lá em casa fazer mais uma oração. Aí nessa eu lembro que o irmão Antônio foi. E foi marcado para ir essa equipe lá em casa. Por quê? Eu gostava do santinho, irmão. Eu tinha umas imagens lá em casa que minha sogra me deu, que disse que era para abençoar a casa. E essa freira começou a dar santinho a Milton para trazer para mim, porque eu era filha de Deus e tudo mais. Aí aí Rosemary fez, Ana, é preciso fazer uma oração na tua casa. Eu disse, meu Deus, e a Milton agora? Eu disse, Milton, os irmãos vêm aqui orar, porque está precisando fazer um negócio. Aí ele fez, tudo bem, traga os irmãos. Meus amados irmãos, eles vieram para fazer uma oração de libertação. E o negócio foi grande. Porque eles começaram a orar. E Deus começou a revelar onde tinha as coisas. E eles começaram a tirar meus santos. Acho que o irmão Antônio lembra disso. E começava. E Deus foi mostrando. Eu guardava dentro do meu guarda-roupa uns santinhos, uns tecinhos, uns negocinhos. E eles não sabiam, não. Eu sabia. Pois eles foram dentro do meu guarda-roupa. Pegaram tudo. Pegaram, colocaram dentro de um saco. E só colocando. E a Milton só de braços cruzados. Só olhando a cena. Eu disse, tá agora que o negócio não vai ficar bom. Enfim, tiraram todos os meus santos. Fizeram a limpeza, o horário. E para vocês verem que era Deus revelando, quando eu ficava oprimida, eu corria para a minha cama e tinha um cantinho que eu ficava lá bem colhidinha. E Deus levou a missionária lá e disse, é aqui que você fica, assim, assim, assim. Meu Deus, é assim mesmo que eu ficava chorando nessa cama, desesperada. Deus revelou à irmã o que aconteceu. Fizeram a oração, oraram mais uma vez em mim. Eu disse, eu acho que agora eu estou liberta, né, Jesus? Aí, depois disso, quando terminou tudo, a minha casa era bem pequenininha e a Milton estava sentado numa cadeira, do jeito que ele está agora. Aí, o pastor Jorge, ele olhou para ele, aí disse assim, Milton, não é seu nome? Aí ele fez, sim. Deus está me revelando que você vai ser um pastor. Aí ele fez, amém. Foram embora. Aí agora eu passei a vivenciar outra situação. Qual foi a situação? Eu indo para a igreja, a casinha, e a Milton indo para a igreja católica. Eu não tinha sabedoria para evangelizá-lo. Eu queria convertê-lo à força. E aí nós brigávamos muito. Passamos a ser uma casa agora de briga. Porque eu queria falar e ele me rebatia. E eu falava de um lado, ele do outro. E isso era confusão. Aí eu dizia assim, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Eu não quero que você vá para o inferno. Aí ele dizia assim, e como é que eu faço para aceitar Jesus? Eu disse, tem que dizer que quer receber do jeito que eu fiz. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, nós brigávamos tanto que ele foi para cima da cama, ficou de joelho e disse, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, é isso? Eu disse, assim não vale. Ele fez, como que não vale?
Eu não estou dizendo que eu aceito, irmãos. Era porque eu sabia que ele estava fazendo isso para a gente se livrar da briga. Só que eu não sabia explicar para ele, porque eu era muito novinha na fé. Eu não tive um acompanhamento, então eu disse que assim não vale. Aí ele disse, então tá bom, eu estou aceitando, você não quer, deixa para lá. Aí eu disse, assim eu não quero não. Eu não quero assim. Aí continuamos nas discussões, e eu orava muito por ele, eu vinha para a igreja, e quando o Senhor me alcançou, eu deixei a igreja católica, não fui mais, e fiquei só na casinha. E aí eu ia para a escola dominical com minha filha, Ana Clara, que ela tinha 2 anos de idade, e eu convidava a Hamilton para ir comigo, e ele disse assim, eu vou. Eu posso levar minha Bíblia católica? Eu disse, pode. Aí ele vinha com a Bíblia católica. Cheguei a fazer questão de andar com ela assim. E Rosemary me deu uma Bíblia de crente. Rosemary, toma logo a Bíblia, para você ler agora nessa, viu? Aí eu com a Bíblia evangélica e ele com a Bíblia católica. E aí nós íamos para a casinha, para a igreja, para a escola dominical. E foi isso que Deus fez na minha vida. Deus me alcançou dessa forma. Teria muito mais coisas para falar, mas eu gostaria de convidá-lo agora, que ele vai dar continuidade ao restante do testemunho dele, porque tem tudo a ver com a história dessa igreja. Irmãos, ela disse que ia contar isso em 10 minutos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bem, diante do que ela já relatou, tá bom? Isso que aconteceu com ela dela aceitar Jesus foi no mês de outubro de 2000, tá bom? Do ano 2000, outubro de 2000, ela recebeu Jesus como seu Salvador, e aí ficamos nisso. Então, como é que se deu no período para mim? Eu recebi Jesus no dia 31 de janeiro de 2001. Então, de outubro até janeiro, praticamente, nós estávamos divididos. Eu era católico e ela protestante, evangélica. Ela vinha para a congregação, eu vinha com ela algumas vezes. Até cheguei a ajudar os irmãos lá, de vez em quando. Teve até uma pintura, né, da casinha lá, da onde se fazia o culto, e eu ajudei a pintar também. E eles tudo assim admirados que eu estava lá, e orando por mim para que eu aceitasse Jesus. E quando eu ia num culto ou outro, porque na igreja católica só tinha as celebrações no final de semana, as missas e as celebrações, e eu era líder de uma equipe de celebração que celebrava missa e pregava constantemente na igreja católica também. Aí então ficamos nessa, eu ia para a igreja católica no final de semana e vinha para acompanhar ela na congregação, nos cultos semanais, nos cultos nos lares, na escola dominical também, e ajudava lá algumas coisas, e todo mundo orando por mim para que eu pudesse aceitar Jesus, aceite Jesus, etc e tal, e ela também, como ela forçou algumas vezes, ela até locou fitas, aquelas fitas VHS, sabe, contra o catolicismo, botou eu para assistir tudinho, para ver se eu me convertia de uma vez, mas nós sabemos que não é no tempo da gente, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, não é? Bem, aí daí então o que aconteceu? Foi surgindo, eu quero também ler meus textos bíblicos, que são textos que marcaram minha vida. O primeiro está em Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, esse texto foi o primeiro texto que Deus assim cravou no meu coração, tá bom? Jeremias capítulo número 1, verso número 5, Jeremias capítulo 1, verso 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Pronto. Vocês lembram que quando ela estava contando o testemunho, que o pastor Jorge, a missionária Eliane, foram lá na nossa casa orar, para Deus libertar ela, e o pastor olhou para mim, e Deus revelou a ele que eu seria pastor? Pronto, eu não entendi o que era, mas eu disse amém.
Tá bom? Disse amém. E só estava eu e ele no local onde a gente estava, que ele olhou para mim e Deus revelou isso a ele. Quando a gente veio deixar o pessoal, já era outro dia na congregação, aí a esposa dele, que não tinha ouvido nossa conversa, a missionária Eliane, também olhou para mim, quando eu ia entrando na porta da congregação, e disse: Deus está me dizendo que você tem um chamado pastoral. Aí eu também não entendi muita coisa, disse amém também. Continuei católico do mesmo jeito, e fazendo isso aí. Ela queria tanto a minha conversão, irmão, que ela faz aniversário no dia 30 de janeiro. Ela chegou para mim e disse: sabe qual é o presente que eu queria ganhar de você? O que é? Que você aceitasse Jesus no meu aniversário. Eu disse: meu Deus do céu, não tem condição não, um negócio desse não. Aí chegou o aniversário dela, eu não aceitei Jesus. Tá bom? Não aceitei Jesus. Mas no dia 31, Rosemary tinha convidado ela para ir na casa da irmã Iracema, que lá tinha um momento de oração, então eles foram para lá e convidaram ela para ir também, e disse: tu vai? Eu disse: eu vou também. E aí nesse dia 31 de janeiro, ela foi pregando a palavra, e de alguma maneira Deus foi falando ao meu coração. No final ela perguntou se eu queria realmente receber Jesus, então eu disse que sim, aceitei Jesus na casa da irmã Iracema. A irmã Iracema é minha mãe na fé, muita gente aqui conhece ela, uma mulher de Deus, mulher de oração, e que Deus revela coisas grandes e profundas também. E aí então, ela fez a oração, a gente veio, agora eu sou crente, ô glória, aí pronto, só que eu continuei na igreja católica, tá bom? Do final de janeiro, 31, até maio, eu continuei indo para a igreja católica. Agora, meu intuito já era outro. Qual era o intuito? Eu queria levar este evangelho para lá. E como eu tinha a oportunidade de pregar para a igreja, então eu comecei a pregar. No mês de fevereiro eu comecei a pregar, em março eu comecei a pregar, abril eu comecei a pregar, e minhas pregações já eram um pouco diferentes, já era com glória e aleluia, igual crente, né? Glória e aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia. Aí eu continuei fazendo isso, e eles disse: não dá certo, você tem que sair de lá, não sei o quê. Eu disse: não, eu quero que eles conheçam Jesus, do jeito que a gente conheceu, eles também têm que conhecer Jesus. E eu queria converter todos eles. Mas só que antes de fazer isso, eu me reuni com eles e disse que tinha aceitado Jesus, que virei crente. Mas se eles quisessem que eu continuasse ajudando eles lá, eu continuava. Eles disseram: tudo bem. E eu continuei. Tá bom? Aí eu fui pregando. Até que chegou um visitante lá, que esse visitante já visitou a igreja de crente, então sabia como era a igreja de crente. Aí sentou vizinho a um dos líderes da igreja, que estava lá no momento da celebração que eu estava pregando. Aí ele foi e cochichou para ele, dizendo: rapaz, esse menino parece mais um pastor do que um padre. Bom, quando ele disse isso, despertou na liderança, assim, olharam para mim meio atravessado. Aí me chamaram, disseram: olha, fizeram a reunião comigo, disseram: você não pode estar dando esses glória e aleluia não, porque não é o nosso estilo. E eu disse para ele: como é que eu não posso dar glória e aleluia ao meu Senhor que salvou a minha vida? Eu tenho que dar glória e aleluia. Aí disse: não, você precisa moderar isso aí. Aí ficaram quietos e eu fiquei na minha. A gente foi caminhando até chegar o mês de maio, pronto. O mês de maio não dava para mim, não deu. O mês de maio, tá bom, na igreja católica, é o mês de adoração a Maria. E toda celebração, colocavam lá a imagem de Maria, e tinha um momento que tinha que fazer uma fila, e todo mundo tinha que beijar a santa. Quando eu olhei para aquilo, uma inquietação bradou dentro do meu coração, eu disse: eu não posso fazer isso com o meu Jesus. Não dá não, para eu fazer isso com o meu Jesus. Algo assim moveu minhas entranhas, e eu disse: eu não consigo. E como eu era um dos líderes lá dentro também, eu disse: eles vão perceber que eu não vou, e vão perguntar o que é que está acontecendo, e eu vou começar a dizer que vocês estão tudo errado, que estão idolatrando uma imagem. E eu fiquei assim, inquieto, e eu disse: eu não vou não. Aí eu não fui. Nessa mesma semana eu me reuni com eles, pedi uma reunião com eles, e disse que não ia mais, porque disse o que eu pensava. Eu recebi Jesus, percebi que não é dessa maneira,
que se deve realmente caminhar em relação a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, e eu não tenho condições mais de estar junto com vocês. Aí deixei eles lá e vim para cá. Pronto, comecei a caminhar aqui com os irmãos, né? Como eu já tinha uma história eclesiástica, uma história de igreja, de dinâmica do grupo, fui líder de jovens, crismei 40 jovens, o bispo até me deu parabéns por causa disso, e etc e tal, também era professor, tinha uma certa desenvoltura para falar e ensinar, então a igreja me acolheu, pastor Cleto me incentivou também a buscar mais, e até, como eu tinha um chamado pastoral, sim, irmã Iracema, também Deus revelou a ela que eu seria pastor, tá bom? Deus revelou a ela também. Aí então eu comecei a pensar sobre isso. Toda a minha vida mudou depois do encontro com o Senhor Jesus Cristo. E não há quem não mude quando o Senhor Jesus Cristo entra na vida dessa pessoa. Antes eu tinha outros objetivos. Eu me formei em administração, tinha o desejo de ter minha própria empresa, de ser um administrador grande de sucesso, ganhar muito dinheiro, até porque eu passei muita dificuldade na vida e queria dar o melhor para a minha família. E aí então eu me esforcei estudando, estudei em escola estadual, me formei, fiz vários cursos, aí comecei a ensinar informática com os cursos de informática que eu fiz, fui realmente estruturando minha vida e eu queria ir mais além. Estava estudando também para fazer vários concursos, e eu fiz vários concursos, fui aprovado em muitos deles, alguns não fui chamado, mas no que eu vou contar eu fui chamado, tá bom? Aí então nós começamos a caminhar, só que quando essa palavra veio ao encontro do meu coração, dizendo assim, você vai ser um pastor, então o sonho de ser empresário, de ser administrador e etc, foi-se embora. Eu queria agora agradar o Senhor. E no mesmo ano de 2001, eu comecei então a ajudar na congregação, e no segundo semestre de 2001, na Ação Evangélica do Catolé, abriu o curso de teologia, bacharel em teologia, que é o CETEBRAE, o Seminário Teológico Betel Brasileiro e Ação Evangélica, uma parceria que tem com o Betel Brasileiro. E aí o pastor Cleto me incentivou a fazer seminário, já que eu tinha um chamado pastoral. Então, eu era muito novo, não era para ter entrado no seminário logo de imediato, mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Então, no segundo semestre de 2001, era a primeira turma do seminário, eu entrei. É tanto que tem uma placa lá, tá bom? E eu estou fotografado nela junto com outros irmãos também, que são pastores atualmente, e foi a primeira turma, eu entrei. E depois que eu entrei, então, eu comecei também a ensinar na congregação. O pastor Cleto me deu a oportunidade para ensinar na congregação, na escola bíblica, e eu comecei então a me envolver, tá bom, com o evangelho, com a palavra, e eu lia muito, eu gostava muito de ler, eu lia a Bíblia, e eu começava a pesquisar estudos, e fazer isso, e passar para os irmãos, e eu estava crescendo nisso também. Daí então, começam as provas, porque todo aquele que é chamado pelo Senhor, vai passar por provação, para que seja comprovado que sua fé é genuína, e principalmente os que são chamados para o ministério, tá bom? São chamados para o ministério. Aí olha só, irmãos, depois que eu aceitei Jesus, e comecei a caminhar assim, aí o que acontece? No mês de maio de 2001, eu fui demitido do Senac, fiquei desempregado. Pronto, e agora? Começou. Aí, a gente orando a Deus, para Deus derramar graça, eu consegui um trabalho, porque a situação ia ficar difícil, e Deus providenciou o escape. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz que nenhuma provação é senão humana, e Deus é fiel para não deixar de ser experimentado além das nossas forças, e ainda junto com isso proveu o escape. E o meu escape foi que um professor aposentado da Universidade Estadual resolveu abrir uma escola de informática. E alguém que me conhecia, sabia que eu estava desempregado, me indicou para ele. Ele me chamou para fazer uma entrevista, fez uma entrevista comigo, eu disse que tinha trabalhado no Senac desde o ano de 97, e aí então eu disse, você está contratado. Aí eu, tudo bem, vamos começar. Eu comecei a dar aula então na Center Informática, que funcionava no Cine Center. E ele, nessa época, como estava começando, não sabia se a coisa ia para frente mesmo,
não assinou minha carteira. Eu fiquei recebendo seguro-desemprego, e enquanto isso eu comecei a dar aula e receber um salário muito abaixo do que eu ganhava. Muito abaixo mesmo. Muito bem, mas continuamos, né, nisso aí, e eu continuei no seminário, mas a coisa foi assim, apertando, porque eu trabalhava manhã e tarde na Centro de Informática, ensinava à noite, aliás, ensinava manhã e tarde na Centro de Informática, de noite eu ia para o seminário, e tinha os trabalhos da igreja que eu acompanhava também. Aí nós tínhamos toda uma dificuldade nisso aí. No final do ano de 2001, eu e o filho do pastor Cleto, o irmão Raul, fomos consagrados diáconos da igreja. Foi rápido demais, mas fomos consagrados diáconos. E então começamos também a ajudar. No início do ano 2002, o que acontece? A gente orando, a situação já era bem difícil, irmãos, a gente estava passando por provação e aperto financeiro. Eu comecei a atrasar algumas mensalidades do seminário também. E aí eu pagava uma, deixava duas, depois eu conversava lá e pagava mais uma e deixava mais duas. E eu, meu Deus, isso não está certo. Mas o aperto era grande, né? Nisso aí. Aí no início de 2002, o Senac me liga de volta, me convidando para voltar para trabalhar lá. Isso nunca tinha acontecido na história daquela empresa. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. E eles me chamaram de volta porque algumas pessoas iam até o Senac procurando fazer o curso de informática comigo, porque os alunos das outras turmas passadas começaram a dizer que lá no Senac tem o melhor professor de informática, que se você não aprender, é melhor você morrer. Fizeram essa propaganda de mim. Eu disse, vixe, eu sou bom mesmo. Aí pronto. Aí a recepcionista, que também era crente da igreja congregacional, a irmã Clélia, ela dava informação e o pessoal chegava lá me procurando e disse, ele não está mais aqui. E onde ele está, aquele galeguinho? Eu quero estudar com ele. Aí ela dizia, está lá na escola, lá no Cine Center. O pessoal saía de lá e ia estudar lá onde eu estava dando aula. E a escola começou a crescer por causa disso. E aí então o coordenador soube, a recepcionista falou, está acontecendo o seguinte, o pessoal está vindo aqui procurar estudar com o Hamilton, e ele não está aqui, e o pessoal não faz a matrícula aqui, e vai estudar onde ele está ensinando. Aí disse, vamos chamar ele de volta. Aí me chamaram de volta, glória a Deus, né? E aí eu continuei novamente o trabalho no Senac, e a gente foi, a coisa melhorou, graças a Deus melhorou, por isso aí eu dei glória a Deus e continuamos. Só que aí vem esses apertos que a gente entende. Aí, nesse ano de 2002, acontece o desligamento do pastor Cleto da missionária Márcia, e como foi contado ontem na história, assume, diácono Neno, que hoje é pastor Araújo, Paulo Washington, que era, na época, foi o tesoureiro da congregação, e eu fiquei como terceiro dirigente, né? Terceiro dirigente da congregação. E nós começamos a caminhar, e aí continuamos fazendo cultos, e visitando, e fazendo cultos lares, e Deus foi alcançando as pessoas e etc. Aí no mês de abril desse ano, vem a notícia que Ana Paula estava grávida, de nossa filha Ana Beatriz. A Ana Paula, ela quase morreu da primeira gravidez, porque ela tem um enjoo tão forte, que ela tem que ficar internada alguns nos meses iniciais, vários dias. Ela não consegue nem tomar água, tinha que ficar no soro. Aí pronto. Aí vocês imaginem a minha tribulação. Eu tinha que trabalhar, tinha que ir para o hospital, ficar com ela boa parte do tempo, tinha que ir para o seminário e tinha que estar dando assistência na igreja também. Tudo isso. Eu fui ficando assim, tão angustiado, tão pesado, que foi nesse dia então, e nesse tempo, por ela estar assim, a gente foi morar na casa dos meus pais de novo, porque eu não podia deixar ela sozinha. Aí levei ela para a casa dos meus pais, a gente foi morar lá. Passamos um bom tempo lá. Aí, como lá eles eram católicos, não tinha lugar para a gente orar. Para eu poder me ajoelhar, ler minha Bíblia e orar, ficar à vontade com o Senhor e abrir o coração. Então, o que eu fiz? Num dia que eu cheguei extremamente angustiado e cansado, lembra da história? Eu fui para o banheiro, liguei o chuveiro para tomar banho, antes de ir para o seminário, e chorei. E disse a Deus que eu não estava aguentando mais, que eu estava muito angustiado, que eu ia desistir do seminário, e etc e tal, porque estava muito pesado.
muito pesado mesmo. Para vocês terem ideia, irmãos, estava tão pesado, que tinha momento que eu saía do trabalho, ia direto para o hospital, aí do hospital eu nem jantava, ia direto para o seminário, para depois voltar para casa. Quando eu chegasse em casa eu ia jantar. Quando eu chegava na sala de aula, de tão cansado, eu me sentava lá na carteira, lá, o professor começava a dar aula, eu começava a cochilar, eu dormia com a mão no queixo, o professor olhando para mim, dando aula, e depois ele batia no meu ombro, e aí, tu vai continuar dormindo, tu vai assistir aula, tu vai dormir. Mas todo dia eu estava lá, eu não faltei uma aula, mesmo cansado eu estava lá. E aí então, nenhum desses dias, que eu chorei no banheiro e disse a Deus que eu não estava aguentando mais, estava muito angustiado, fui para a aula. Quando chegou lá, sempre no início da aula, o professor faz um devocional e ora por nós para começar a aula. Nesse dia, Deus tomou ele. E ele chegou até mim e disse: filho, eu te vi naquele banheiro. Bastou somente ele dizer isso. E a seguir ele disse: não temas, vai passar, porque eu sou contigo. Eu chorei, o professor não entendeu o que era. Depois eu fui dar o testemunho na turma. E daquele dia em diante, toda vez que eu chegava na sala de aula, que eu entrava na porta, eu olhava para meus irmãos e disse: ei, não temas, vai passar. E isso me sustentou até o fim. Até o fim. Até a provisão para a mensalidade Deus arrumou. Porque como eu estava atrasando e o negócio estava feio mesmo, Deus levantou uma enfermeira chamada Suênia, que era mantenedora do diácono Neno. Mas por conta do trabalho dele, ele desistiu. Então Deus pegou ela e disse: você vai manter esse aqui. E aí ela começou a pagar a minha mensalidade até o final do curso. Louvado seja Deus. Foi minha mantenedora até o final. Bendito seja o Senhor por isso. E aí então nós fomos passando por isso, né? Quando passou essa luta, chegou dezembro, 12 de dezembro, nossa filha nasceu, a gente ficou feliz, louvado seja o Senhor, né? E com 12 dias, nossa cesariana, com 12 dias, ela já estava com a Ana Beatriz na igreja. A gente tinha que celebrar o culto de Natal, a gente tinha que fazer a cantata de Natal, e a gente tinha que depois celebrar o culto de ano, então não deu tempo dela ficar em casa não. Ela pegou a Ana Beatriz, vamos embora para a igreja, e as irmãs ajudavam, ficava com a Ana Beatriz, enquanto ela ficava lá sentadinha, e a gente dava glória a Deus, e dava aleluia, e cantava, e tudo mais. No final, aí, sempre tinha um irmão ou outro que tinha um carro, e levava ela para casa. Como eu tinha moto, eu ia e vinha de moto, e alguém ia pegar e deixar ela em casa, por conta da cirurgia de cesariana. E foi assim, então, que a gente passou esse ano de 2002. Quando rompemos o ano, chegamos em 2003, continuamos o trabalho, e fazendo culto, e Deus alcançando alma, e a congregação foi crescendo dessa maneira. Quando chegou em 2004, aí chegou a hora de Paulo Washington voltar para o Catolé, ficou Neno em primeiro e eu em segundo. E 2004, tá bom? Já estava se aproximando, já assim, a etapa final do seminário, já era quase o último ano. Eu terminaria no primeiro semestre de 2005. Então, em 2004 veio as provações. Uma das lutas foi a aprovação do som. Lembra da perseguição do som ontem? Tá bom? Que os vizinhos começaram a denunciar a gente. Pronto, eu vou contar um episódio. Teve o episódio da Sudema, que veio tentar aprender o som, mas só fizeram lacrar o som, mas teve outro episódio. O outro episódio foi que o vizinho da frente, ele tinha um casal lá que tinha um bebê, uma criança. E a gente cultuando lá, né, louvando a Deus, aí o atabaque, ele, pá, e é uma zoada tremenda. O menino estava com dor de ouvido. Dor de ouvido. Eles saíram lá de dentro com mais de 1000 e começaram a esculhambar a gente no meio da rua, na calçada, começaram a dizer um monte de coisa contra nós. Aí então eu saí, fui lá saber o que estava acontecendo. Ele disse: nosso filho aqui está doente, vocês estão fazendo zoada, porque vocês não sei como, vocês deviam desaparecer daqui, etc e tal. Eu disse:
calma. Eu olhei para ele e disse assim, eu posso entrar para orar no menino? Aí ele disse, não vem um caso não. Eu disse, tudo bem, eu oro daqui mesmo. Eu levantei a mão na calçada, para dentro da casa dele e orei, para que Deus curasse o menino e livrasse ele da dor de ouvido. Irmãos, Deus agiu. Porque de repente eles entraram, quando voltaram, já voltaram diferentes, já não gritavam mais. Eu disse, Deus operou. Louvado seja Deus que Deus operou. E aí eles ficaram quietos, depois disso eles ficaram mais quietos. Os vizinhos da frente, os outros não, denunciaram a gente depois. E a Sudema foi lá, mas o da frente ele já sentiu que Deus é Deus. Na nossa vida, glória a Deus por isso, né? Mas depois dessa prova, veio as outras provas. Quais foram as outras provas? Veio a questão da nossa luta com os nossos familiares, acerca da nossa provisão. Lembra que eu disse a vocês que eu estudei para fazer concurso e etc? Bom, nessa época eu fiz o concurso do Banco do Brasil, passei. E fui chamado, me deram lá a portaria para eu me apresentar na agência do Banco do Brasil de Bonito de Santa Fé, lá no fim da Paraíba, lá no sertão, já saindo para o Ceará, é longe, né? Aí, Banco do Brasil, naquela época, funcionário do Banco do Brasil era top. Eu disse, eita, está vendo aí como é as coisas? Aí Deus disse, vai não. Não vai não. Eu chamei você para outra coisa. Você não vai não. Eu disse, e agora? Para eu dizer, meus familiares, que eu não vou. Tudo isso sabendo que eu passei, que fui chamado, etc. Aí eu fui contar. Primeiro eu contei para minha mãe. Minha mãe, ela temia um pouco a Deus do jeito dela, então ela entendeu assim, mas não ficou muito feliz por isso. Mas talvez também porque eu ia para longe, ia ficar longe dela também. Então, como mãe gosta de que filho esteja perto, né, não deu muita, mas eu fui contar ao meu pai. Quando eu contei ao meu pai, aí o meu pai olhou para mim assim e disse, você acha que glória e aleluia enche barriga? Você está ficando doido. E aquilo me entrou assim, rasgando na alma. Eu disse, eita Jesus. Respeitei a opinião dele, fiquei calado, voltei para casa triste, pesaroso por conta disso, né? E orei ao Senhor pela situação, porque Deus havia me chamado para o ministério, eu estava caminhando para isso. Aí vem algo dessa natureza para me tirar do ministério, que é as provas que Deus coloca. E se alguém cair em algo dessa natureza, aí Deus vai entender que você é um cobiçoso, que você quer realmente crescer, quer coisas materiais, etc., e não se importa com o reino. Então, simplesmente, eu anulei isso, eu fiquei olhando para a portaria, tinha até tal dia para eu me apresentar, e eu fiquei olhando para ela, e realmente Deus, não vai não, e eu não fui não, louvado seja Deus, e eu louvo a Deus que eu não fui, graças a Deus porque eu não fui, louvado seja o Senhor. Bem, passei por essa, aí veio a prova da falta da provisão. Eu já contei esse testemunho para vocês. Vocês lembram? Eu estava trabalhando ainda no Senac, mas aí faltava uma semana para terminar o mês para eu receber o meu salário. Aí a gasolina da moto estava bem pouquinho e faltou carne. Pronto. Aí eu poderia ir lá em meu pai, ele tinha condição de me ajudar. Mas lembra do glória e aleluia que ele disse? Eita Jesus, que prova. Ele disse, nós não vamos lá não, a gente vai orar. Aí eu e a Ana Paula, nós dobramos nosso joelho no nosso quarto, na nossa cama, e colocamos esta oração diante de Deus. Senhor, a carne acabou, e a gasolina está já acabando. Senhor, providencia um pedaço de carne, R$10 para eu botar gasolina, que no tempo dava suficiente para eu trabalhar. Na outra semana eu já ia receber meu salário, ficava tranquilo. Pronto, a gente fez essa oração 3 horas da tarde. Quando é mais tarde, ela disse, vamos lá, irmã Iracema. Eu disse, uma moto está já acabando a gasolina, então quer que eu vá andar ainda? Eu disse, meu Jesus, mas vamos lá. Ela ora por a gente, disse, vamos. Aí a gente foi. Quando chegou lá, a gente bateu, ela nos recebeu.
pôs a gente para dentro, aí disse assim, aguarda um minutinho aí que eu vou tomar banho. Eu disse, pronto, eu vim visitar a irmã vai tomar banho. Que negócio estranho. Não, então a gente já vai, depois a gente volta, tá tudo bem? Está. Aí ele disse, espera aí só um minutinho. Ela foi tomar banho. No momento que ela vai tomar banho, ela ora ao Senhor lá e Deus revela a ela. Mostra a ela um pedaço de carne e uma nota de R$10. Oh Deus grande, aleluia. Oh glória a Deus, né? Aí ela vai, se ajeita, vem, bota a gente para a cozinha, tomar um cafezinho e ir embora. Está tudo bem? E eu disse, está, debaixo da graça de Deus. E por que Deus está me mostrando? Desde que você chegar, Deus está me mostrando um pedaço de carne, nota de R$10. Oh meu Deus, eu chorei. Eu chorei feito menino de ontem, eu chorei. E eu agradeci a Deus, aí eu contei a ela o que foi, e eu fiquei maravilhado. A gente tinha feito oração às 3 horas da tarde, 15 horas da tarde, hora nona, segundo a palavra. Às 5 da tarde, Deus estava respondendo a nossa oração. Não tem como não andar com Deus assim. Não tem. Aí entra nessa época o texto de Josué 1. O texto de Josué 1 é o chamamento de Josué quando Moisés morre. Aí Josué capítulo 1 vai dizer assim a partir do verso 5. A partir do verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Diante disso, nós somos fortalecidos, nós continuamos nossa jornada, mas aí vem agora a outra prova, a prova do sexo. Vem a prova do dinheiro, vem a prova do alimento, e vem a prova do sexo, na vida dos homens que são chamados por Deus. E aí eu, trabalhando no Senac, dando aula, os cursos eram geralmente 2 meses e 3 meses, esse curso que eu estava dando era 2 meses, era o de operador em informática, e aí o diabo inventa de levantar uma mulher para se apaixonar por mim. Essa enviada do maligno era bonita. Que ele só manda assim. Eu não sei nem o que foi que ela viu em mim. Mas o diabo não cega, né? Então, ela era uma mulher formosa, bem de tudo. De tudo. Sabe? Aí ela vem. E eu dando aula, de vez em quando eu soltava uma gracinha com todo mundo, e etc. E tal. Aí, quando terminou a aula, no final dela, professor, que eu quero lhe contar um negócio. O que foi? Sonhei com o senhor. Eu disse, pronto, já começou. Eu disse, misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Depois desse dia, ela começou a dizer mais coisas. Senhor, eu sonhei com o senhor fazendo isso. E a coisa foi apertando para mim. Eu chegava em casa e eu dizia, Ana, tu está orando por mim? Tu ora por mim. E ela disse, eu estou, meu filho. Se tu ora por mim, pelo amor de Deus, não deixe de orar por mim, não. E fiquei com esse segredo para mim, e Deus, e orando a Deus, Senhor, me livre. Sabe a mulher de Potifar, lembra? Que ficava dando em cima de José? Vem, chega, vem. E ela assim, aí...
No final do curso, tem sempre uma confraternização que a turma faz. Aí o pessoal se organiza, um traz o bolo, outro salgadinho, etc., para a gente despedir. E eu sempre levava ela no final, para todo mundo conhecer minha esposa, apresentar minha esposa. Nessa turma, eu disse, vai dar problema. Aí não vai não. Aí essa mulher, nesse último dia, ficou lá. Quando terminava tudo, que a gente comia o bolo e etc., fazia os agradecimentos, vamos embora. Aí um saía, tchau, tchau, boa sorte para vocês, sei o quê. E ela lá emperrando, querendo ficar por último. E ele disse, eu quero ficar com o senhor por último, para eu fechar a porta. Eu disse, vixe. Quando ela disse isso, eu fiquei lá no pé da porta, porque se o último saísse, ela não saísse, eu corria. Igual José fez. Entendeu? Igual José fez. Aí, e foi isso que aconteceu. Eu disse, Jesus, me ajuda, meu Pai eterno. E eu dizia, Ana, ore por mim, Ana, que o negócio não está bom não, ore por mim, Ana. Eu oro, meu filho. E eu não disse nada a ela. Aí, quando terminou a festa, que saiu o último que ela ficou, eu dei uma carreira. Corri lá para a coordenação, deixei ela lá. E disse, falei com o rapaz, o zelador, para ir lá, limpar a sala e fechar. Aí ela desceu toda desconfiada, chegou perto de mim e disse, professor, eu disse, o que é? Se o senhor quiser, eu repito o curso. Eu disse, está repreendido. Eu disse, não, faça outro, faça. Olha, eu temo a Deus. Eu disse, sai na cara dela, eu temo a Deus, amo minha esposa, você deve cuidar da sua vida, também você deve amar seu esposo, e etc e tal. Vai, Deus te abençoe. Pronto, aí eu fui para dentro da sala dos professores, fechei a porta e ela foi-se embora. Aí, determinado dia, a gente foi visitar a irmã Iracema. Já tinha passado 3 meses. A gente não tinha ido lá fazia um tempo, aí a gente foi visitar. Quando a gente chegou lá, aí Deus revela a irmã Iracema. Deus revela. Deus vai e diz assim, olha para ela e diz, teu marido passou pela prova, mas Deus está dizendo que ele foi aprovado. E ela não entendia o que era, porque eu não contei. Não contei. A irmã Iracema chamou ela lá dentro, chamou ela lá para dentro, no quarto lá, e foi dizer a ela o que estava acontecendo. O diabo botou uma mulher para fazer ele cair, mas ele resistiu, e Deus se alegrou. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Aí então, irmãos, nós começamos a entender porque Deus prova os seus ministros. E lá na carta 1 e 2 de 1 Tessalonicenses capítulo 2, lá Paulo diz que Deus, Ele nos aprova para ministrarmos o Evangelho, e Ele prova os nossos corações, para ver se estamos aptos a isso. E então isso passou, e aí, depois que isso passou, entramos em 2005, continuamos o trabalho, fomos alcançando mais vidas. Nesse ano eu concluí o seminário, nesse ano de 2005, aí os irmãos também fizeram uma festa surpresa para mim, lá no Colégio Padrão, lá depois de Ralcor, lá embaixo. Lançaram um convite para mim ir pregar em uma igreja, me convidaram de mentira, de fachada, para ir pregar, e me levaram para o Padrão. Quando eu cheguei lá, estava a festa toda preparada, eu chorei que só, e os irmãos fizeram isso comigo, e eu me alegrei no Senhor. Irmãos, já são 8h12. Vocês querem que eu continue? Então a gente vai continuar. Tá bom? Chegamos em 2006, aí, graças a Deus, Deus usa um irmão lá na nossa congregação e disse que a gente alargasse as tendas, porque Deus ia enviar mais pessoas, ia salvar mais gente e aumentar a congregação. Então a gente ficou alegre com isso, a congregação começou a crescer, daí então a gente viu a necessidade de comprarmos um terreno, esse terreno aqui. E aí a gente fez brechó, fez cantina, fez feijoada, e lançamos também uma campanha do carnê,
os irmãos lembram disso, os irmãos do passado? Lembra um carnezinho para todo mundo lá dar uma ofertazinha, tal, e a gente foi juntando dinheiro para comprar o terreno. Nós compramos esse terreno aqui em 24 parcelas. São 2 terrenos, depois a gente juntou num só. Tá bom? Eram 2 terrenos, a gente comprou os 2, pagamos em 24 parcelas. Passamos 2 anos pagando os terrenos e depois a gente começou a juntar o dinheiro para construir a nossa igreja. Aí, eu louvo a Deus por isso, irmãos, porque a gente não recebeu recurso de ninguém. Não veio nenhuma oferta extra de fora para isso, não. Tudo isso foi fruto do trabalho de todos nós. Todo mundo se envolvendo, todo mundo se doando e todo mundo se contribuindo. E a gente foi fazendo a obra acontecer, não é? Graças a Deus por isso. Aí, determinada noite, a gente estava inquieto de como seria a igreja e orando para que Deus desse direção. Numa madrugada da quinta para sexta, eu levantei, fui orar e pedi a Deus que Ele me desse como seria a nossa igreja. Aí, depois da oração, eu peguei um papel milimetrado e comecei a desenhar a igreja. E aí, como o terreno ele tinha um declive, eu disse, nós vamos fazer um subsolo, um térreo e vamos fazer um primeiro andar. Vai ter 3 pavimentos na nossa igreja. E aí, então, do jeito que vocês estão vendo agora, só tem uma alteração, que aqui, onde seria uma escada caracol para subir para cá, a gente fechou, mas o resto está do mesmo jeito que Deus disse que era para fazer, e eu fiz. Aí eu desenhei tudo. Quando foi de manhã, ela acordou, eu mostrei a ela, ela olhou assim e disse, bom, a gente está precisando de um lugar para botar o povo todo em dentro, tu quer construir um negócio desse? Vai demorar muito, não é melhor fazer um galpão e botar todo mundo dentro? Eu disse, não, tem que ser do jeito que Deus disse. E se Deus disse que era dessa forma, vai ser desse jeito. Haja o que houver, Deus vai dar condição de fazer. Pronto. Só eu e ela sabia disso. Peguei esse papel, botei dentro da minha parte, fui trabalhar no Senac. No Senac eu ainda mostrei um professor lá. Eu disse, rapaz, tu tem muita fé. Ele olhou assim e disse, tu tem muita fé. Eu disse, eu tenho mesmo. Aí, deixamos em gaveteiro. Quando foi no sábado, tinha um culto dos casais, era da família, e um pastor foi convidado. Eu não sei o nome desse pastor, eu só lembro da fisionomia dele, e ele estava com um paletó verde, de gravata, um paletó verde, um senhor de cabelo grisalho já meio branco, o bigodezinho branco também. Eu estava sentado lá no final, como de costume, de vez em quando, eu sempre sento no final do culto, lá olhando para todo mundo para frente. Aí o pastor está lá ministrando, de repente Deus toma ele, e vem e aponta para mim, eita glória. Aí ele vai e diz, é do jeito que foi projetado. Eita glória. Aí eu e Ana Paula disse, eita glória, ninguém entendeu, só nós dois. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, é do jeito que foi projetado. Eu, peguei, é isso mesmo, meu Deus, aleluia. Eita, glória a Deus. Eu dei um glória, aí ela também se alegrou, etc. Ninguém sabia, mas nós guardamos isso. Até o dia de eu procurar um arquiteto, um engenheiro, para esboçar a coisa direitinho. Aí quando eu cheguei na arquiteta, que apresentei como é que ia ser, e a ideia que a gente queria, ela disse, rapaz, quem foi que desenhou? Eu disse, foi eu. Sem conhecimento de engenharia nem nada. Rapaz, está na escala direitinho. Eu disse, é porque Deus é Deus. Ele é o Senhor da escala. Ele faz tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles só vamos fazer aqui uma puxadinha aqui na frente, botar uma lojinha assim, outra assim de lado, e etc. Tudo bem. Mas o resto estava do mesmo jeito. Eu disse, glória a Deus. Aí, irmãos, Deus abençoou a vida desta arquiteta, que ela também era uma cristã. O esposo dela também, ele é engenheiro civil. E eles se prontificaram em fazer todo o projeto gratuitamente, para a glória de Deus. E a gente sabe que projeto de engenharia e arquitetura é caro, mas eles se prontificaram a isso, né? E o irmão dela foi o supervisor da obra, ia ser o supervisor da obra. Passamos por esse processo aí todo, aí acontece no ano de 2007, né, que foi aquele presente que os irmãos me deram, o carro.
né? O carro. Eu fui trabalhar, estacionei minha moto lá no Senac, no lugar onde se estaciona a moto, e subi para dar aula. Os alunos chegaram, entraram, eu coloquei todo mundo na sala, saudei todo mundo, aí eu disse, aguarda um minutinho aí que eu vou na coordenação pegar o material para a gente ter a nossa aula. Aí eu fui na coordenação, quando eu ia voltando, aí deu aquele tino de eu olhar na janela. Aí quando eu fui olhar a janela onde estava a moto, cadê a moto? Já era. Eu desci a escadaria do Senac correndo para ver se ainda pegava o ladrão empurrando a moto. Olhei na rua lateral, nada. Aí foi aquilo que foi contado ontem, né? Eles levaram minha moto. Aí falei com o coordenador, aí o coordenador disse, rapaz, e agora? Eu disse, eu não sei não o que é que eu faço não. O que é que eu faço? Eu disse, você tem que ir fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Eu disse, eu vou. Aí eu liguei para a Ana Paula, e aí foi aquele alvoroço todo, e agora, meu tio, agora? Eu disse, calma, Ana Paula. Eu vou na delegacia fazer o boletim de ocorrência e Deus proverá. Aí eu fui, fiz lá o boletim, disse tudo direitinho, e aí vim para casa. Cheguei em casa assim, meio cabisbaixo, triste, mas rapaz, e agora? Como é que vai ser? Essa é luta. Pronto, aí a gente prosseguiu. Ninguém achou, a polícia não encontrou, a gente continuou, eu fiquei indo de ônibus para o trabalho e vindo para a igreja. Aí na igreja, a gente descia a pé à tarde, para o culto da tarde, às 2h da tarde, eu, ela e as duas meninas, num sol de rachar, as clarinhas chegam a ficar com as bochechas vermelhas, e a gente vinha fazer o culto, terminava o culto, a gente subia para casa. À noite, a gente, ou algumas vezes, descia e os irmãos nos davam carona de volta para casa, outras vezes o irmão ia pegar a gente e levava de volta. Foi isso que foi acontecendo. Aí, aconteceu, né, dos irmãos se comoverem com a minha situação e começaram a ficar inquietos, mas isso é providência de Deus, tá bom? Até porque eu tinha uma moto e tinha 4 pessoas para andar na moto, e a gente andava os 4, estava tudo errado. Imagina aí, eu crente no Senhor andando errado. Teve uma vez até que, naquela rua que sai lá no Mercado de Dois Irmãos, que está asfaltada também agora, quem conhece ali o Mercadinho Alô Brasil, né, ali por trás, que vai sair lá em Ivan Cabeleireiro, material de construção ali da esquina, pronto, ali antigamente era aberto, aí você cruzava, e aí eu ia de moto com ela, com Bia, ela Bia no colo, na frente, eu disse, baixa a cabeça, senão não vejo não, e tal. Aí a gente ia cruzar a rua, só que ele era esquisito, era escuro. Aí quando eu ia, parei, aí olhei, não vi ninguém, aí fui cruzar. Quando eu fui cruzar, lá veio um doido na bicicleta. Ele deu um ajuntão no meu pneu da frente, que a gente caiu, buf. Não foi muito alarde, não foi uma queda, né? Ai meu Deus, a menina disse, calma, olha se está tudo bem com ela. E eu debaixo da moto, e a moto acelerada, porque o acelerador ficou travado no chão, e ela lá, e o povo começou a sair das casas e olhar o que estava acontecendo. O camarada que bateu, ele vinha tão aluado, vinha tão drogado, que ele pulou uns 10 metros para frente. Ele se levantou, pegou a bicicleta e foi-se embora. E eu fiquei lá no chão, e ela disse, aí foi que alguém foi e me ajudou a levantar a moto, e a gente saiu. Aí disse, eu não quero mais saber de moto. Nós disse, tudo bem, vamos a pé. Aí a gente veio a pé algumas vezes, é melhor a gente ir de moto, né? Eu disse, é. Aí antes da moto ser roubada, isso. Eu disse, tá bom, aí a gente foi. Aí aconteceu, aí os irmãos se comoveram, e procuraram então se reunir, e comprar uma outra moto para mim, visto que a minha não foi recuperada. Aí aconteceu deles procurarem mãe da SEM, conversar com ela, e ver o conselho de comprar um carro. Já que era família, não podia andar 4 numa moto, vamos comprar um carro. Eles compraram um carro financiado. Esse carro, irmãos, já estava na mente de Deus. Tá bom? E eu vou dizer por quê. Antes de eu ser demitido do Senac, eu já tinha orado a Deus para Deus me dar um carro, porque não dava para andar de moto. A família já estava grande, então não dava para andar. Senhor, eu preciso de um carro, me dê um carro, Senhor. Eu sei que tu pode me dar um carro. E Deus falou no meu coração que ia me dar um carro. Aí, quando eu fui demitido, ele disse, vamos pegar o dinheiro e vamos comprar o carro. Eu disse, não, o carro Deus vai dar. Nós vamos quitar a nossa casa. Aí eu peguei o dinheiro da rescisão, o FGTS, e quitei a casa. Pronto, fiquei livre de pagar a prestação de casa, glória a Deus. Mas e agora? E o carro? Eu disse, não, o carro Deus vai prover. E fiquei com isso, né? E teve até o sonho que Deus deu a ela também, que o carro seria verde.
O carro seria verde, e o carro foi verde. Oh, Deus tremendo, aleluia. Aí então os irmãos se reúnem, compram o carro financiado, e o carro era um Corsa verde, e eles planejam entregar esse carro no dia do aniversário de casamento da gente. Eu convidei a irmã Iracema para pregar, como foi notificado. Ela começou a pregar e começou a enrolar. Ela estava tão alegre e feliz que ia fazer isso, ia acontecer esse negócio, porque ela e os outros sabiam, só nós que não sabíamos. E alguns irmãos da igreja também não sabiam, nem a rua sabia também não. Aí então o que aconteceu? Ela começou a pregar um negócio, eu disse, rapaz, ela está pregando errado, eu vou tomar o microfone dela. E ela disse, fica quieta aí, amigo, tu faz isso não. Eu disse, eu vou fazer, que ela está pregando errado, não está certo não, ela está diferente. Aí, do meio para o fim, começou a estar uns foguetão, eu penso que é jogo do Campinense do 13, porque sempre joga foguetão quando eles vão jogar. Mas era o carro que vinha em cima do reboque para ser entregue a nós. Aí o que acontece? Ela nos chama para orar, manda a gente fechar os olhos, que era aniversário de casamento, a gente fecha os olhos e foi orar. De repente, assim, na frente da casinha, na garagem da casinha, chega o reboque, um carro, com uma frase assim, só o Senhor é Deus, que é a minha frase. Só o Senhor é Deus. Entendeu? E toma foguetão. E o pessoal na rua, sem entender nada daquela zoada toda, algumas pessoas começaram a sair para olhar o porquê tanto foguetão e etc. E nós de olho fechado. Quando ela manda abrir os olhos, olha o que Deus mandou para você. Pronto, aí. Foi uma explosão de alegria. Eu dei tanto glória que minha menina pequena começou a chorar. Eu subi em cima do reboque lá. Eu subi em cima do reboque, levantava a mão para o céu e dizia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é, só o Senhor é Deus, bem alto no meio da rua. E a rua começou a olhar tudo aquilo sem entender o que era. De repente todo mundo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí começou a dizer, a igreja deu um carro ao pastor. Isso foi tremendo, irmãos. Aí esse testemunho percorreu a cidade de Campina Grande, todo mundo ficou sabendo, disse, esse pastor deve ser muito querido, porque os irmãos compraram um carro e davam para o pastor. Esse testemunho foi contado até em João Pessoa, e lá ficaram sabendo que aqui em Campina Grande, uma congregação se reuniu e deu um carro ao pastor. Esse testemunho, irmãos, eu não conto ele muito, porque logo a seguir veio a época da teologia da prosperidade, da confissão positiva. Aí eu disse, se eu ficar contando isso, eles vão começar a se enveredar por essa linha. Então eu fiquei na minha, agradeci a Deus por essa bênção grandiosa, né? Os irmãos, além de me dar o carro, também me deram o dinheiro para eu poder atualizar minha carteira de habilitação, porque eu só tinha permissão para moto. Então eu fiz o que era necessário para colocar também a habilitação para dirigir veículo. Fizeram tudo, não deixaram eu pagar nada, e eles pagaram o carro todinho. Alguns irmãos que estavam na lista pagando, faleceram, Deus chamou para a glória. Aí outros irmãos foram chegando, e os outros foram contando para eles, tu pode ajudar, e eles entravam também. E aí pagaram o carro, louvado seja Deus. Pronto. Eu só tive 2 carros na minha vida. O primeiro foi o Corsa Verde, e o segundo esse Corsa Prata, que eu estou com ele até hoje, para a glória de Deus, tá? E aí Deus proveu e Deus cumpriu aquilo que Ele havia dito antes, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Não duvidem nunca, Deus é fiel em todas as suas promessas. Bom é servir a esse Deus, porque Ele cuida de nós em tudo e em todas as coisas que são necessárias à vida. Louvado seja Deus por isso. Então, nesse ano a gente continuou o trabalho, nós realizamos a primeira conferência de jovens, lá no Colégio Raul Córdoba. O tema foi santidade, foi uma bênção naquele ano. No mês de maio também eu fui ordenado pastor. Nesse ano, em setembro, a gente realizou um culto no meio da rua de aniversário, que os jovens fizeram coreografia e botaram aquela camisa preta com o lenço vermelho, e a tenda do encontro veio cantar, e foi um aniversário no meio da rua, lá em frente à casinha, nesse ano também. E aí, mesmo diante dessa dificuldade toda, Deus falava para a gente não temer, que Ele é com a gente e que a coisa ia dar certo. Aí foi nesse ano também que aprove a Deus chamar de volta o diácono Neno para a sede do Catolé. Aí a gente fez um culto de despedida, ele ficou emocionado, chorou, ele voltou e eu passei então a liderar a igreja junto com Ana Paula, para a glória do Senhor, tá bom? Aí em 2008, em janeiro de 2008, devido ao crescimento, a igreja se reuniu, fez uma assembleia e sugeriu que eu saísse do trabalho e a igreja, ela cobriria o meu salário. E aí foi o que aconteceu. Houve uma assembleia e a igreja votou, dizendo, nós vamos pagar o salário do pastor e o pastor pode
deixar o trabalho. E aí, então, eu fui falar com o meu coordenador, no Senac, dizer a ele que a situação que eu ia sair, que precisava sair, porque Deus tinha me chamado para o ministério, eu ia ser pastor de agora em diante. E ele foi compreensível e ele me botou para fora. Ele não colocou como eu estivesse saindo, para não perder minhas contas, eu vou colocar você para sair. Aí botou eu para fora, eu recebi minhas contas todas, e aí a gente continuou a trabalhar tudo isso aí, tá bom? Aí nesse ano também a gente mudou o modo como a igreja era. O púlpito era lá dentro, e a igreja ela olhava para o púlpito, e do lado assim tem a entrada da garagem. E a gente estava assim, é como se fosse assim, ó, o púlpito é ali, e aqui é a porta da garagem, tá bom? Aí nesse ano a gente inverteu, a gente botou o púlpito para cá, para ficar do lado da porta da garagem, para botar a cadeira aqui, para os irmãos sentarem aqui e aqui, ficou tudo cheio aqui e aqui. Quando encheu demais, que os irmãos começaram a ficar em pé, a gente foi e botou um telão fora, e botou as cadeiras na calçada, pegando parte da rua, e botamos uns cones de lado, e o meu medo é passar um carro e levar os irmãos. Domingo a gente fazia isso, então a gente pegou um filmador e começou a transmitir o culto, filmava o culto assim e transmitia no telão para os irmãos do lado de fora receber a palavra, e foi assim que a gente viveu nesse ano. Em 2009, tá bom? Como Deus continuou fazendo esse crescimento acontecer, a gente então, depois da conclusão do pagamento do terreno, pensamos então em construir. Então a gente começou a fazer a terraplanagem aqui. As fotos de ontem, cavando, e a escavadeira vindo, aí encontrou pedra, irmão, pedra. Aí eu tive que chamar a gente para estourar pedra, e foi um alvoroço. Explodiram as pedras, aí os vizinhos aqui acharam ruim, porque disseram que as casas estavam rachando. Aí eu parei de explodir as pedras, tive que alugar uma máquina. Essa máquina, o aluguel da máquina para quebrar a pedra, R$200 a hora. Levou o dia da gente todinho, só para tirar a pedra, somente. Eu chorei demais, entendeu? Eu chorei demais. Mas a gente continuou. Aí no final do ano, a gente chamou o pedreiro para levantar o muro de arrimo e fazer a fundação. Aí ele foi cavando os buracos e foi fazendo a fundação. Aí fez o muro de arrimo. Só que ele fez o muro de arrimo, ele não usou cimento, deve ter usado cola de papel. Ele fez um cimento fraco com as pedras, muito fraco. Aí aconteceu de chover, deu um toró aqui, que quando dá um toró, as águas das ruas vêm e cai tudo nessa rua principal. Vou acelerar para vocês, tá bom? Para a gente concluir, que ainda tem um bolo lá embaixo, irmãos. E antes do bolo, tem uma foto que eu quero bater com vocês aqui. Vocês não podem sair não, tá bom? Que eu pedi para o fotógrafo, o irmão Guilherme, para tirar uma foto nossa aqui, todinha. Eu aí com vocês e a gente tirar uma foto toda da gente aí, tá bom? Eu vou acelerar. Aí o que aconteceu? Nessa chuva, o muro de arrimo caiu. Aí o vizinho, o Wellington aqui, liga para mim. Pastor, vem aqui, pelo amor de Deus. O que foi, Wellington? Pastor, o muro de arrimo caiu. Eu disse, como é, Wellington? Aí eu vim correndo. Parecia que tinha soltado uma bomba. Caiu tudo. Eu botei a mão na cabeça, e agora, meu Deus? Paramos a construção, e eu fiquei aqui, quebrando pedra, e tirando a sujeira da pedra, o cimento que grudou na pedra, limpando cada pedra. Os irmãos passavam no ônibus, eu estava aqui de manhã e de tarde, quebrando pedra com a marreta e com a talhadeira, separando as pedras, para reaproveitar as pedras, para fazer o muro de arrimo de novo. Pronto, passamos isso aí. Aí em 2010 a gente retomou a nossa construção, eu chamei outro pedreiro, e aí a coisa foi caminhando mais direitinho. Nesse ano, em 2010, aí aconteceu de Ana Clara agora adoecer. Final de julho, ela pega uma enfermidade, essa enfermidade, ela vai piorando, e como a gente não tinha plano de saúde, a gente ficou com medo de acontecer algo mais grave. E a gente pediu oração aos irmãos, e pediu oração na igreja. Os irmãos nos ajudaram, e alguns irmãos deram uma oferta para a gente ir para o médico, fazer a consulta, tá bom? E exames também, tudo particular. Ela tinha pegado quando a gente foi para o médico, ela estava com caroços aqui, que inflamou aqui, os glândulos,
que estava grande. Aí o médico olhou para ela, que a gente foi para o médico de cabeça e pescoço, ele disse, isso é um câncer, tem que fazer cirurgia logo. A gente tinha acabado de perder minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer de pulmão. Aí quando ele disse isso, no chão da gente, sabe, saiu. A gente ficou desesperado, aí assim a gente orou. A gente foi fazer os exames, aí levamos os exames, no retorno para ele, antes de entrar na sala do retorno, Márcia, mãe de Neto, liga para mim e diz, os exames estão prontos, vem cá para você mostrar o médico com urgência. Aí eu peguei o exame, fui lá, deixei elas duas e fui lá. Quando a gente entrou, que ele olhou, ele disse, não é câncer, é outra coisa, você tem que procurar um infectologista. Graças a Deus, a gente foi. Quando a gente foi procurar, ela disse o que era, estava muito grave, tinha que deixar ela em casa, ela não podia tomar medicamento nenhum. Ela já tinha pego, além da mononucleose, tinha pego também hepatite medicamentosa, já estava com os olhos e os pés amarelos. O fígado estava só a graça, então não podia tomar medicamento, a gente ficou em casa. Quando a gente ia voltando para casa, saiu da infectologista, que paramos no sinal ali no quartel da polícia, que pega para o Almirante Barroso, naquele sinal fechado, eu orei a Deus, Deus, pelo amor de Deus, me ajude. Na mente, igual o Neemias fez, quando o rei perguntou a ele. E naquela hora, Deus, o Espírito Santo bradou no meu coração, esta enfermidade não é para a morte. Eu segurei aquilo, disse, sou glória, louvado seja Deus, vim embora para casa com elas. E aí então, passamos a ficar com ela em casa. No sábado, tinha culto novamente aqui, e elas ficaram em casa. Ela não podia tomar medicamento e ela começou a ter febre. Aí elas entraram em desespero, começaram a chorar e foram orar a Deus, lá em casa, enquanto eu estava aqui. Enquanto eu estava aqui, quem estava ministrando, eu vim dirigir o culto, quem estava pregando, fala que Deus estava enviando, nesse momento, um anjo, lá na sua casa, para dar um livramento. Ele fala assim, ele não fala direto para mim, ele fala que Deus estava falando isso. E eu segurei, eu disse, louvado seja Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo isso. Quando eu volto para casa, ela me conta e eu conto a ela o que tem acontecido. E a gente louva a Deus. No outro dia, na escola dominical, eu vim para cá e ela lá orando e Deus opera um milagre. E na oração delas, ela acabou a febre. Deus curou. Louvado seja Deus que Deus curou. Passamos por isso, entramos em 2011. Quando é maio de 2011, Café das Mães, a gente vem para cá. Aí, a partir daí, a gente começa a cultuar aqui. Não tinha porta nem janela. Era uma casinha que não tinha porta nem janela. E a gente ficou aqui dentro, num calor, no cimento grosso, mas a gente ficou aqui dentro. E Deus foi dando graça a todo mundo, graças a Deus. Por isso, os irmãos foram cooperando, a gente foi rebocando, botamos porta, janela, depois o irmão Liberato doou o piso, a gente botou o piso, depois ar-condicionado, ventilador e etc. E aí a gente foi caminhando, e Deus operando, até que chegamos em 2016 e começamos a construir aqui em cima. Quando foi em setembro de 2017, inauguramos isso aqui. E louvado seja Deus que estamos aqui até hoje. E eu sei que eu tinha mais coisas para contar de alguns outros eventos, mas a hora já está demais para nós, tá bom? E para as crianças também, que devem estar inquietas também. Mas, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por minha vida e pela vida de cada um de vocês, que eu sei que Deus operou ao longo desses anos nesta igreja. Bendito seja o Senhor. E eu sei que Ele vai continuar operando. E eu quero dizer a vocês o que Deus colocou no meu coração para o ano que vem. Eu quero abrir uma nova congregação ano que vem. E eu quero levantar o pavimento de cima, para a glória de Deus. Porque há coisas que Deus vai realizar quando nós tivermos esse pavimento em cima. Para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Porque até aqui Deus tem nos ajudado. Amém? E você que visita nós esta noite, que ouviu tudo isso que foi contado aqui, creia nesse Deus verdadeiro. Renda-se a Ele. Receba Jesus como Senhor e Salvador e você vai ver coisas grandiosas acontecendo em sua vida, como aconteceu na minha e de muitos irmãos também. Louvado seja Deus por isso, né? Bendito seja Deus por isso. Mas aí, irmãos, como a hora já vai, eu vou cortar algumas coisas aqui, tá bom? Para a gente poder ir comer o nosso bolo. Primeiro, a gente vai orar, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez. Segundo, eu quero convidar já Guilherme para cá, para tirar aquela foto de todos nós.
Vocês que estão fora, tem lugares aqui vagos. Vocês entrem, por favor, e preenchem essas cadeiras. Vamos ficar de pé só um minuto. Querido Deus e Pai, eu quero agradecer-te, ó Deus, por tudo que o Senhor fez e está fazendo, irá fazer nesta igreja. Quero ser grato a Ti, ó Deus, por esses 24 anos em que o Senhor operou grandes coisas em nosso meio, na vida de todos nós e todos os membros e congregados deste lugar, que fazem, Senhor, com que a nossa história seja uma história que glorifica o Teu nome. Senhor, bendito sejas. E que o Senhor, ó Deus, receba a gratidão do nosso coração por todas as coisas que operaste em nossa vida e em nosso meio. Ó Deus, são incontáveis os feitos do Senhor. Abençoa meus irmãos, Senhor, e esta igreja, e que ela, Senhor, cumpra todo o propósito que o Senhor tem para ela. E eu quero te agradecer, ó Deus, por o Senhor me conceder a oportunidade e o privilégio de ser membro, participante desta casa junto com meus irmãos. Senhor, abençoa também a nossa volta para casa. Senhor, abençoa, Pai, a semana dos teus filhos, dá livramento de todo mal, que o Senhor possa trazê-los novamente às nossas reuniões, para a glória e honra do teu santo nome. E assim eu oro a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para sempre. E quem concorda diga amém. 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 Podem sentar um minuto agora.